Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, Introdução à Fé Católica, para juntos celebrarmos mais um Palavra de Vida. Este dia que temos um evangelho tirado do Evangelho de São Lucas. Vamos ao texto evangélico. O evangelho do dia de hoje está escrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O texto sagrado nos diz o seguinte: convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não leveis para a viagem nem bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Estimados filhos e filhas, hoje, no texto que acabamos de ouvir, o texto do Evangelho, Jesus envia os 12 em missão, os 12 apóstolos. E a eles dá a missão de missão e autoridade sobre os espíritos impuros, os demônios, e a curar de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. Nós, hoje, trazendo esse evangelho para a nossa vida, também temos autoridade sobre os espíritos impuros, quando estamos com Deus. E ainda mais, não desmerecendo ninguém, mas aqueles que têm o sacramento da ordem, muito mais têm autoridade sobre os espíritos impuros, sobre os demônios, sobre as enfermidades físicas ou espirituais, porque é um referencial de Deus no meio da humanidade. Então, padres, bispos são homens de Deus, com autoridade sobre as forças malignas. Só que também todos os cristãos são enviados de Deus, aonde quer que você vá. Aí na sua família, você é um enviado de Deus. No seu casamento, você é um enviado de Deus. Junto com seus filhos, você é um enviado de Deus. Tem a missão de aí proclamar a palavra de Deus, falar de Deus, ser luz de Deus para todas essas pessoas que estão à sua volta. Então, aproveite o dom da vida que Deus te deu para falar das coisas boas de Deus, proclamar o amor de Deus. Tem outro ponto aqui, porém, que eu quero trazer aqui hoje também. Veja, por mais, como eu falava, todos nós somos enviados de Deus para proclamar o mistério do amor de Deus, que esse Deus que tanto nos ama e tanto cuida de nós. Porém, por mais que a gente
tente anunciar o bem, tente anunciar o amor. Tem pessoas no mundo de hoje ainda, assim como no tempo de Jesus, que não estão muito preocupadas com isso. E são cabeça dura. É um povo de cerviz dura, como diz o livro do Deuteronômio. Como que a gente vai fazer com uma pessoa nessa situação? Vai desistir dela? Não. Jesus não desiste de ninguém. A gente deve anunciar assim. Mesmo quando a pessoa for uma pessoa de cabeça dura e não quer aceitar a palavra de Deus. Trazer um exemplo aqui para ficar bem claro. Veja o que Jesus fala no finalzinho do texto de hoje. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira dos vossos pés em testemunho contra eles. Certa vez eu estava fazendo visitas às famílias de um condomínio, em um determinado lugar. Já estava se aproximando a hora do almoço e aquela lista que tinham me dado para eu visitar, cerca de 20 casas, eu tinha acabado de visitar as 20 e estávamos nos encaminhando para o lugar que iríamos almoçar. Só que, de repente, uma senhora que estava passou por nós, estava eu e uma senhora me acompanhando, nos parou e disse o seguinte: padre, tem um senhor ali que precisa ouvir a palavra de Deus, se eu poderia ir lá rezar por ele. Tudo bem? Mais uma, menos uma casa, vai fazer muita diferença? Vamos lá. Eu e as duas senhoras fomos lá na casa. Quando chegou na casa do senhor, primeiramente, o cheiro horrível de bebida alcoólica estava insuportável. Eu tomei a frente, fui abrir a janela para entrar um pouco de ar naquela sala, porque estava até difícil para ficar cheirando aquele cheiro de álcool. E aí vi que ele estava estragando a vida dele com a bebida alcoólica. E antes de pegar qualquer texto bíblico, fazer alguma oração, sentei com ele no sofá e fui trazendo alguns elementos bíblicos, tentando dar uma série de conselhos a ele, mostrando para ele que ele estava estragando a vida dele e que aquilo não era bom para ele. Esse homem só me chamou de santo. Pense aí na sua cabeça os nomes mais horríveis, xingamentos mesmo, que você já ouviu. Esses nomes aí eu fui chamado. É a mesma situação que Jesus diz aqui. Não fiquei batendo boca com ele, tentando argumentar, seria perda de tempo. O que eu fiz? Rezei uma Ave Maria, falei: Deus te abençoe, fique com Deus, e eu e as duas senhoras fomos embora. É o que Jesus está dizendo aqui. Às vezes, por mais que a gente tente fazer o bem, por mais que a gente aconselhe, tente ajudar, etc., a pessoa ignora, que é a cabeça dura. O que nós temos que fazer, que Jesus diz aqui, é: vá e anuncie a boa nova. Agora, se o outro não ouvir, paciência. O que eu tenho consciência que Jesus fala aqui é: faça a sua parte, ou seja, anunciar a boa nova do Evangelho. Isso eu tenho plena consciência que eu fiz. Agora, cabia também a ele aceitar ou não. Infelizmente, pelo menos naquele momento, ele não quis aceitar.
aí já não é responsabilidade minha. Aí é ele com Deus. Ele vai prestar contas disso a Deus um dia. Fica então esse ensinamento. Proclame o bem, proclame a boa nova. Mas se o outro não aceitar, paciência. Segue o seu caminho. Não crie contendas com ninguém, mas faça a sua parte. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço fraterno, fique com Deus. Deixe aí no canal, por favor, o seu joinha e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Tchauzinho.